dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. A Miriam Leitão gravou o seu comentário, é sobre o Banco Master e o Tribunal de Contas. Vamos ouvir. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Continuando um pouco mais nesse assunto, que é a questão do Banco Master, eu quero falar sobre esse capítulo do Tribunal de Contas. Eu acho que tudo isso que aconteceu deveria acender um alerta no Tribunal de Contas da União para o fato de que eles também se comportaram errado. Um momento diferente do que aconteceu no Supremo, mas o que houve de errado foi a interpretação equivocada das atribuições do TCU. O TCU chama tribunal, mas não é tribunal, como a gente sabe. O TCU é um órgão do Legislativo, ele tem poderes para olhar contas, as contas públicas, ele não tem um superpoder de fiscalização de todos os órgãos República, inclusive autarquias com autonomia, como o Banco Central do Brasil. Além do mais, quer dizer, o que o Banco Central tem, ele tem que prestar contas, à Justiça, caso ele faça algum erro, mas a supervisão bancária, a fiscalização bancária são assuntos de extrema complexidade. Não é um ministro do Tribunal de Contas que está lá há um ano, que era deputado, que não tem nenhuma experiência nesse assunto, que vai produzir o que o ministro Jonathan de Jesus produziu. Eu não sei o que o levou a fazer isso, mas ele atravessou todas as fronteiras. Do papel institucional, do que deve ser feito, de funcionamento de uma república. Ele quis emparedar o Banco Central. Ele chegou a falar em rever a liquidação do Banco Master, como se ele tivesse autoridade para isso e capacidade de compreensão de um assunto tão complexo como esse. O ministro tentou emparedar o Banco Central e aí acabou que houve muita pressão contra ele. Ele teve o apoio do ministro Vital do Rego, presidente, mas o desacordo dos outros ministros, que acharam que ele estava errado e errando, mas também fizeram apenas uma coisa intramuros, teve uma pressão lá dentro e por causa disso a fiscalização que ele ia fazer no Banco Central acabou se transformando numa auditoria dos dados que o Banco Central colocou para os técnicos preparados, os técnicos do Tribunal de Contas é uma carreira e tem gente muito competente lá e eles olharam e fizeram um relatório. Aí o ministro fez o quê? Transformou esse relatório no maior segredo da República. Estabeleceu uma norma de sigilo que é só equiparado a questões que está envolvida a segurança nacional. Então, ele errou novamente e levantou temores. Temores de quê? Por debaixo de tanto sigilo, o que ele quer fazer com esse relatório? Hoje o ministro Vital do Rego falou em virar a página. Eu acho que o papel do TCU, ele, no que concerne a ele pode fazer e não tem que virar a página. Mas esse tipo de comportamento é absolutamente condenável. O ministro presidente do tribunal disse que levaria ao colegiado na abertura dos trabalhos, na primeira sessão. E chegou o carnaval e ele ainda não levou os atos do ministro Jonathan de Jesus para avaliação do colegiado. E que é importante ter esse controle interno dentro do TCU. Eu acho que a lição que fica para o TCU é que o TCU é um órgão de controle de contas. Ele é importante, ele pode requisitar informação, ele pode verificar, ele devia verificar inclusive suas próprias contas. Nas contas do TCU, se o TCU for olhar para dentro de si, ele vai ver o quanto de absurdo que tem lá dentro, de pagamento de salário acima do teto, de penduricalhos. Então, acho que tem muita coisa para o órgão fazer, se for no seu âmbito de ação. Não é um tribunal, no sentido de não faz parte do poder judiciário. É sempre bom a gente ressaltar esse ponto, mas ele também não é o supervisor do supervisor bancário. E teve muita travessia de sinal por parte do ministro Jonathan de Jesus e eu espero que o TCU reflita sobre esse assunto. Até quarta-feira, Sardenberg. Até quarta-feira, Cássia.